Vejam só, que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. Vejam só, e há quem diga que o palhaço é no grande circo apenas um ladrão, no coração de uma mulher. Vai começar a brincadeira, vai ter muita alegria a aula inteira. Tem teatro e cidade é de primeira, tem teatro e cidade é de primeira, ok? Ah, é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Por quê? Arte é tão legal, você é diferente, você é genial. A nossa aula hoje é sobre teatro e a cidade. Então vamos lá para os nossos slides para a gente ter uma ideia assim, bem interessante sobre essa arte que iniciou com um cantor que ele se destacou do grupo lá e começou a falar. Falo já, peraí, vamos lá? Chegando aqui na nossa aula, deixa eu colocar meu violão aqui na estante dele e a gente já fala. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu sou Dionísio. Eu sou Dionísio. Eu sou Dionísio. E ele colocava uma máscara cheia de uvas aqui no rosto, né? Porque Dionísio era um dos deuses gregos e ele era o deus do vinho e da fertilidade. Então os gregos faziam assim, tipo um carnaval, uma semana de festas em homenagem ao deus Dionísio. E aí as pessoas bebiam e eram orgias e muita festividade por conta do Dionísio ser o deus do vinho. E o que acontece? No momento que ele se destaca, rapaz, o nome dele era Terpes, quando ele se destaca do grupo de cantores e começa a falar isso com a máscara, vira uma espécie de, faz de conta, uma espécie de brincadeira, onde ele começou a fazer de conta que ele era o deus Dionísio, começou a falar coisas para as pessoas. Então vamos voltar lá, que a nossa aula está só começando, tá bom? A gente vai entender mais coisas desse teatro, né, que começou dessa maneira. Foi a primeira vez que alguém tomou essa atitude aí em público, tá? Então você tem o teatro e a cidade, tem o teatro de palco e o teatro de rua, e a arte circense, o circo. Então vamos começar aqui nossa aula já com a atividade interativa, uma enquete, uma pergunta para você ficar pensando e depois, no final da aula, você responde, tá? Como linguagem, quais as características básicas do teatro? Qual é o sentido dessa arte? Para que serve? Como? Por quê? Como é que se usa? Então você vê aqui logo de cara as máscaras, que são o símbolo universal do teatro, né? Uma máscara, ela mostra a tristeza e a outra mostra a alegria, dá para você perceber. Aqui mostra a tristeza, está ligada à tragédia, né? E aqui mostra a alegria, está ligado ao lado cômico, à comédia, tá bom? Então estamos vendo aqui também uma encenação, né? Onde aí os atores aí encenam,
fazendo como o Terpes fez, né? Fazendo de conta aí que são algum personagem. E aqui você tem o teatro e a cidade. Estamos vendo aqui uma peça de um dos maiores dramaturgos brasileiros, que é o Nelson Rodrigues. Aos pouquinhos eu vou falando dos detalhes, tá? Porque você precisa entender o que é dramaturgo e aí as funções do ator, nós vamos ver através da nossa aula. Ok? Então, antes de mais nada, entenda que o teatro é uma arte em que um ator ou elenco interpreta uma história cujo objetivo é despertar sentimentos, sensações e reflexões. Comédia ou dramas humanos como a tragédia ou com a tragédia, tá? Então, lá no início da nossa aula, eu cantei Sonhos de um Palhaço, uma música de Antônio Marcos, né, que é um cantor que já faleceu faz tempo, e que ele fez grande sucesso, que ele fala muito bem da ideia. É uma música triste, né? Mas ele fala assim da ideia de um ator, né? Onde ele compara o mundo com o circo. Muito interessante. Eu sei que talvez vocês não conheçam, né, aquela música, mas eu quis mostrar por causa do texto e por causa do sentimento que pode despertar numa música, e a música tem uma parte muito ativa no teatro. Nós vamos entender aos pouquinhos, tá? O porquê. Então, temos aqui também que é uma arte, que é a arte de contar histórias por meio da ação e do diálogo. Então, é uma história que é contada com pessoas interpretando o que está acontecendo ali no texto. É uma narrativa que tem começo, meio e fim. Pode ser um monólogo. Monólogo é quando o ator fala sozinho, tá? É o nosso atual, a gente fala stand-up, é um monólogo, né? Quando o Terpes falou, eu sou Dionísio, tomou a iniciativa e começou a fingir que era o deus Dionísio, ele estava ali falando o seu monólogo. E uma coisa também que devemos deixar bem claro, as pessoas amaram aquela atitude, né? As pessoas gostaram demais, gostaram tanto que aí passou a ser parte ativa de todo o espetáculo. E aí as coisas foram, né, tomando forma, foram ficando mais complexas. Quando é diálogo, tem mais de um ator em cena, porque tem uma conversa, o diálogo é uma conversa. E pode ser também um musical, né, onde a história é contada através de músicas. A primeira música que eu cantei ali, vejam só que história boba eu tenho para contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Quer dizer, é uma história contada através de uma música, ok? Então, a equipe de montagem é fundamental, primordial, assim como a presença da plateia para quem tudo isso é criado. Então, o teatro é uma arte coletiva, exige, né? Para acontecer, é preciso que tenha atores, preciso que tenha o texto, né? A narrativa e também a presença da plateia. Se não tiver gente para assistir, né, fica vazio. Ok? Então, o gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. Tá? Então, o artista, ele não é mais ele mesmo. Ele empresta o seu corpo, a sua voz, o seu olhar, a sua vestimenta para aquele personagem. Então, a palavra vem do grego drau, né? Fazer, e quer dizer ação. De onde vem essa palavra aí, drama, ok? O significado é a ação
de uma coisa imaginada. Então, a peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. Tá? Quando falar atuando é porque ele está lá agindo, fingindo que é uma outra pessoa, emprestando todo o seu ser ali para aquele personagem. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral. Então, todo o gestual do ator, toda a sua presença é altamente importante para transmitir as ideias e os sentimentos que estão ali escritos no texto. Tá? Então, exatamente, é aquela linguagem ali, a maneira de transmitir ideias, né? Comunicar sentimentos. E o gênero dramático, então, se caracteriza pela presença de personagens ligados com a lógica uns aos outros e a ação, tá? Quando se trata de monólogo, o drama é contado e vivido por uma só pessoa. Não é isso? A ação dramática, a trama e o enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e agir dos personagens, a exposição, o conflito, essa palavra aqui é altamente importante, ó. A complicação, o clímax e o desfecho, tudo isso faz parte da ação dramática, né? Situação ou ambiente, conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais, em que se situa a ação. O tema, a ideia em que o autor, no caso aqui, o dramaturgo, aquele que escreveu, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Então, alunos, veja só como é importante essas ideias aí, né? O ator está lá para emprestar seu corpo, seus gestos, seus olhares, seu sorriso, seu choro ao personagem, né? Que por sua vez foi alguém que imaginou toda aquela história ali e passou a contar. Então, essa história, ela não tem só momentos bons. Eu falei até em choro ainda há pouco, né? Existem alguns momentos tristes na história. E por que isso acontece? Porque a história tem conflito. Se não tiver nenhum conflito, as pessoas meio que se desinteressam, né? Então, o conflito é justamente quando na história acontecem essas situações em que alguém se desentende, o rapaz se apaixonou pela moça, mas aí o pai dela resolve se transferir para outra cidade, e várias histórias, né, que a família de Romeu com a família de Julieta, né, eram famílias inimigas, e aí tinham vários conflitos que impediam aquele amor. É assim que a história se desenvolve, se desenrola, sempre tem esse tipo de conflito. Ok? Então vamos voltar lá para o nosso texto para a gente ver mais um pouquinho de detalhes sobre o teatro. O desenvolvimento e o crescimento da cidade, os aspectos políticos e democráticos são essenciais para o desenvolvimento tanto do teatro tragédia quanto do teatro comédia. E aqui nós temos as máscaras que eram usadas, né, na Grécia. As máscaras, elas são usadas em muitas situações diferentes, né? E até hoje, né, depois de tanto tempo, e antes também na antiguidade, não só
por pessoas ligadas ao teatro, como também em rituais, né? Em algumas situações religiosas, assim, daquele tempo, né? E as pessoas usavam as máscaras para invocar a chuva, para invocar a cura. E também, no teatro, passou a ser usada para expressar, não é bem expressar a palavra, para demonstrar, caracterizar sentimentos, né? O olhar de tristeza, uma máscara com a feição de tristeza, ou a feição de alegria. No caso de Téspes, o nosso primeiro ator, aquele que deu origem, né, ao gênero teatral, ele usou, como se tratava das festividades em homenagem ao deus Dionísio, né, deus grego, que também tinha um nome romano, que era Baco. Quando se tratava de festas de homenagem a esse deus, ele usou uma máscara representando o deus, e por causa do vinho tinham uvas, né, amarradas lá na sua máscara, ok? Então vamos voltar lá, que a gente vai ver diversos tipos de máscaras colocadas aí, ainda que foram trazidas desde aquele tempo. A gente mostrou aí no slide. Vamos ver? Olha só. Você tem aqui, ó, cada uma com expressão diferente, né? Expressão de pavor, expressão de alegria, de raiva, né? Cada máscara dessa aí era interessante você identificar aí, né? Então veja aqui também, olha aqui, ó, colocar aqui a situação de registrada aí, ó, cena da Comédia Nova, e no centro tem até um músico que fazia parte também, né? Um flautista. Então, na Idade Média, a cidade foi transformada em espaço teatral. E, posteriormente, as encenações foram abandonando as cidades e ganhando os palácios. Então começou a rua, né? Olha aqui, a encenação de uma peça de teatro na Idade Média. Depois é que foi ficando mais sofisticado, né? O teatro, nos espaços abertos, são importantes, porque auxiliam na ressignificação da própria cidade. Na segunda metade do século XX, o teatro voltou a ganhar espaços abertos, como ruas, parques e os edifícios não projetados para este fim. Então, já que a gente tocou nesse assunto aí, né, os edifícios projetados para esse fim, entra em cena, então, a ideia do palco, né, que é o local onde os atores vão apresentar a peça. Então, tem lá o prédio, tem lá as cadeiras, tem lá a sonorização e tem também o local onde vai se desenrolar a atuação dos atores. Quase não há interferências externas. A plateia deve permanecer em silêncio para não atrapalhar o acontecimento teatral. Então, gente, educação é tudo, hein? Se você vai para um espetáculo teatral, você deve ter a consciência de que você tem que fazer silêncio para entender tudo que vai ser encenado, para entender a história, para entender tudo, né? E para que a concentração geral seja total. Então não fica lá conversando, falando e falando alto, atrapalhando as pessoas que estão lá para assistir. Até a metade do século XX, era comum o edifício teatral, também utilizado como cinema. Então, os primeiros filmes, né, eles utilizavam as próprias salas que eram para apresentações teatrais, utilizavam também para passar os filmes.
Atualmente, poucas cidades possuem espaços para receber espetáculos de outras cidades produzidos para palco. O palco italiano é um dos espaços para as artes cênicas. Tá? O palco italiano é esse que tem esse formato aí que a gente está vendo. Tá? Ele tem uma centralização de cena, né, que é impossível as pessoas todas não verem, ok? Então, uma curiosidade, então. É que nós aqui temos o Teatro Palácio das Artes, né, que é uma belíssima construção, é uma iniciativa maravilhosa, onde o Palácio das Artes, olha só que orgulho, é o maior teatro da região norte, com a capacidade para cerca de 1.100 pessoas. Então, é enorme, né? Ele é constituído por um palco modelo italiano, aquele que a gente viu ainda há pouco. Aí, a mais moderna tecnologia para a montagem de diversos tipos de espetáculo. O que quer dizer isso? Significa que tem tecnologia de luzes, né? De cenários, também de sonorização, né? Uma ótima qualidade de som, técnicos, né? E de grande porte, né? Espetáculo, companhias teatrais que vêm assim, com muitas pessoas, muitos artistas, né? Histórias com muitas trocas de figurino, e foi inaugurado no dia 25 de outubro de 2014. Então, é bem recente e é assim, uma espécie de presente para a nossa cidade, para o nosso estado, né? Ter um teatro desse porte aqui. Então, vamos ver aqui, um dos mais importantes artistas, escritor, dramaturgo, ator, criador, que é o Augusto Boal. Ele falava o seguinte: ser cidadão não é viver em sociedade, é transformá-la. Então, o Augusto Boal, entre seus feitos importantes, ele criou o Teatro do Oprimido, que é uma metodologia que une teatro e ação social e que tornou seu trabalho conhecido internacionalmente, porque ele viveu também fora do Brasil, né? E nesses lugares ele foi apresentando e transformando e convencendo também a força do seu trabalho, da sua criação. Ele criou um teatro, né, que é o Teatro do Oprimido, onde a plateia também era chamada para fazer parte do espetáculo, né? E são muitos detalhes desse importante trabalho que ele criou. Ele criou também, lançou também livros, né, onde jogos para atores e não atores é o nome do livro, e que ele propõe várias peças, né, pequenas encenações para que os atores, as pessoas treinem uma ação teatral, ok? Então, seguindo aqui, nós temos mais um pouquinho sobre Augusto Boal, né? Ele foi diretor, dramaturgo, teórico, e era carioca, né? Foi a principal liderança do Teatro de Arena de São Paulo, na década de 60, né? De 1960, nos anos 60. E o Teatro de Arena é esse aqui que a gente está vendo. Ó. Pessoas eram uma cena meia em círculo, né? E aí sem limitação de palco, e era todo mundo ali junto, e aí começava a dramatização. Então, ele buscava, por meio do teatro, democratizar os meios de produção teatral, dar acesso ao universo teatral às camadas sociais menos favorecidas,
transformar a realidade por meio do diálogo e da representação teatral. Então, ele confrontava os problemas sociais, né? Ele confrontava tudo que tivesse acontecendo, que tivesse uma opinião contrária ou quisesse defender os direitos das maiorias, né? Ele colocava lá. E era um tipo de teatro que envolvia as pessoas e que podia ser apresentado em qualquer lugar, né? Sem limitação. O Wilson Gomes também, ele é muito importante, lá do Piauí, né? Que ele teve 2 sentidos comprometidos após sofrer uma meningite. Então, ele foi o primeiro ator com deficiência auditiva a fazer teatro no Brasil. E começou em 1974. Então, aqui, vários troféus, né? Troféus que o Wilson Gomes ganhou, né? E agora vamos para o teatro de rua. O teatro popular de rua, vale a pena dizer também que Augusto Boal, ele desenvolveu vários tipos de teatro, né? De teatralização. O teatro popular de rua é uma arte híbrida, porque mistura teatro, dança, música e circo, com várias linguagens artísticas. Sua origem passa pelos rituais da pré-história, criações dos gregos antigos, né? Percorrendo castelos, burgos, cidades. Burgos são cidades medievais, chegando aos dias atuais. Então, o espaço cênico, a própria rua, né? E o público segue os atores e participa da encenação que tem por linguagem a intervenção humana. Né? Quando fala de uma teatralização, onde o público vai seguindo os atores, vai mudando de local para cena, o que a gente lembra? Do Nova Jerusalém, né? Que é aquele teatro a céu aberto. Então, vamos ver aqui as características populares do teatro de rua. Se realiza em espaço aberto, a plateia, minutos antes da encenação, ainda não era plateia, vai se formando com o próprio agir dos atores, né? O chamamento, né? Formada por pessoas que estavam naquele local e que, pela curiosidade, ali pararam para assistir ao espetáculo. Então, os atores começam com uma performance, transformando em acontecimento, e aí vai indo, aproveita para mostrar alguma peça de teatro. Durante a apresentação, essa plateia é livre. Pode comer pipoca, ir embora se não gostar, rir ou chorar a qualquer momento do espetáculo, até mesmo comentar a cena. O importante é participar e se envolver com o clima de encenação apresentado. Então, é um tipo de teatro em que introduz várias liberdades que o teatro fechado já não é muito conveniente você ficar conversando falando alto e tudo mais. No teatro de rua é tudo livre. Inclusive, se você quer ir embora, pode ir embora logo e sem problema nenhum. Então, estamos vendo aqui o Esquadrão da Vida que se apresenta nas ruas de Brasília. Existem grupos teatrais que se especializam em apresentar esse tipo de espetáculo, né? E aqui mais uma forma de teatro, que é o teatro circense, né? O circo. A companhia Carroça de Mamulengos, companhia aqui que nós estamos vendo, é um grupo de teatro que trabalha
com o circo. O circo tem aquela tenda, aquela lona, e aí vamos ler aqui. Há mais de 3 décadas viajam pelo Brasil, essa companhia aqui, né? Com espetáculos que misturam técnicas circenses, teatro de formas animadas, música e contação de histórias em localidades remotas. Em seus espetáculos, buscam a simplicidade e a singeleza da cultura popular, com bonecos, teatro, circo e músicas que possibilitam a interação com crianças e adultos. Tá? Então, tem apresentações de ventrílocos, tem apresentações com histórias contadas com bonecos, teatro de sombras e tudo mais, né? Então, a história do circo do Brasil está associada à história da família de artistas itinerantes que, de cidade em cidade, montam sua lona em espaços ociosos, fazendo a alegria dos moradores da região. Então, tem que pegar uma autorização da prefeitura local e usar aquele espaço que está ali vazio, né? É isso que acontece. O circo, ele sempre pega um terreno baldio e pega as autorizações e aí pode fazer sua apresentação, né? Monta a lona, o palco, a parte do trapézio, o circo tem várias opções aí, né? Então, nós vemos o seguinte, o circo foi se adaptando e recebendo a influência de outras artes, como o teatro e a dança. Há espetáculos de circo que são apresentados em edifícios teatrais, ou na rua, ou embaixo da tradicional lona. Ok? Como a gente está vendo aí. Há muitas canções brasileiras que trazem em suas letras as chegadas das companhias circenses que costumam ser acompanhadas de grande euforia. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eita, eita, vai começar o teteretê. Ô, meninagem. Aí os meninos respondem, oi, vocês já estão todos preparados? Eu tô. Posso dar início à passeada? Pode. Eita, madeira, eu vou ali, eu volto já. Aí ele vai cantando, vão fazendo brincadeiras e mexendo com o público, e aí vai todo mundo se animando, e aí assim ele vai convidando as pessoas para assistir o espetáculo, ok? Bom, então agora vamos ver algumas ideias interessantes aí associadas ao teatro, como, por exemplo, a intervenção urbana. O que é isso? Caracteriza-se por ocupar os mais variados lugares na cidade, modificando a forma das pessoas se relacionarem com os espaços e reivindicando a cidade como lugar livre de circulação, convivência e o uso dos cidadãos. Então, algumas calçadas que são para as pessoas passarem, alguns lugares que não foi feito exatamente para aquilo, o músico chegou lá, montou seu equipamento, colocou seu instrumento lá e começou a tocar. Algumas pessoas se deixam envolver e aí param e colocam dinheiro lá para o músico, aplaudem, interagem com ele, e outras pessoas passam apressadas e indiferentes para os seus trabalhos, né? É assim que funciona. O artista tem que estar preparado para esse tipo de indiferença. E aqui também, acontece também, alguns espetáculos, algumas propostas também, como desse grupo aqui, né? Tem alguns grupos que promovem só o dia do abraço, e aí, né, com roupas, com fantasias e com presente para as crianças, vão interagindo com o público, ok? As intervenções urbanas costumam ser transdisciplinares, com várias expressões artísticas de outras práticas e conhecimentos de diversas áreas. Não se restringe sua análise às artes cênicas. Elas são
formas híbridas, múltiplas e diversas. Olha aqui, bailarinos fazem performance artística em plena Cinelândia, né? Então, grupos que ensaiam, se organizam, montam um espetáculo e aí vão lá e encantam as pessoas, ok? Então, acontece muito na Praia do Jacaré, em João Pessoa, e também em Pernambuco, né? Um músico, saxofonista, que ele toca sempre o bolero de Ravel, que é como é conhecido o bolero do compositor francês Maurice Ravel. Ele executa assim há vários anos que ele executa todo dia no mesmo horário, né? E aí por isso ele está no livro de recordes, o Guinness Book. Ele está lá registrado como o músico que mais executou o bolero de Ravel. E o bolero de Ravel também, a música que teve mais execuções até hoje. É lindo demais, tá? Se você tem curiosidade de conhecer o bolero do Ravel, você procura na internet e você vai ver. Não sei se você já ouviu alguma vez, mas procura ouvir que realmente é encantador, é lindo, a música envolve a todos nós. Então aqui vamos ver aqui uma atividade interativa, né? Lá da nossa enquete. Como linguagem, quais as características básicas do teatro? A linguagem teatral é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, um momento de tensão, que será resolvido no decorrer dos fatos. Aquilo que eu falei lá no início, né? É o problema, né? A linguagem teatral é dialógica. No entanto, quando encenada por somente um personagem, é chamada de monólogo, onde se expressa pensamentos e sentimentos da pessoa que está atuando, tá? Então vamos ver aqui uma atividade ligada a isso que a gente viu há pouco aí, né? Tudo sobre o teatro. O jogo da improvisação. O que torna o jogo especial é o fato de todas as cenas serem criadas na hora e com a singularidade de cada jogador. Portanto, cada cena de teatro será um espetáculo único que jamais se repetirá. Então, o que você vai fazer? Vai escolher um objeto, colocar o objeto escolhido dentro de uma caixa, formar grupos de 3 a 5 pessoas, e os outros vão ficar na plateia, e uma pessoa da plateia deve retirar um objeto e propor um desafio. Os artistas devem criar uma cena para resolver o desafio. A plateia pode dar palpite, ok? Então, é a sua oportunidade de criar, de inventar, de tentar alguma coisa diferente, ok? Nós chegamos então aqui ao fim da nossa aula sobre teatro. Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha entendido a proposta dessa linguagem aí diferente, porque nós vamos fazer cada vez mais teatro. Nós fazemos teatro quase que o tempo todo. Não que sejamos fingidos, mas que a gente está sempre se colocando ali a observação das pessoas, ok? Então, tchau, ficamos por aqui.